Material em mãos, programa aberto, você sabe que tem muitos detalhes a observar, por isso vá aí reprisando, fazendo a operação para testar. E agora quando você trabalha com estrutura de PowerPoint, fica bacana que você utiliza no dia a dia. E aqui alguns recursos bem legais que você às vezes nem sabia que existia, que facilitam muito a vida, principalmente para montar apresentações e slides de uma maneira dinâmica. Ele traz algo praticamente pronto para você, dependendo do que você for trabalhar. Então quando a gente trabalha com o PowerPoint 2013, você pega lá na aba Inserir. O objetivo da aba Inserir é você colocar elementos dentro de um próprio slide. Bom, o que você tem primeiramente? Opção Novo Slide, cuidado. A opção Novo Slide, ela também existe dentro da aba Página Inicial, lá no bloco Slide. Então ela tem o mesmo funcionamento, a mesma mecânica, você acionou ela, vai listar ali os layouts para você escolher qual você quer no momento que você vai inserir o slide. É a mesma funcionalidade, só pensar que você tem ela em dois lugares distintos. A opção tabela, tal qual você usa no editor de texto, cuidado com relação ao seu uso. Aqui você já começa a observar novas ferramentas. Você tem o bloco imagens. O bloco imagens, assim como no Word, tem a opção imagens, tem a opção imagens online, que carece obviamente de conexão com a internet. E perceba que a opção imagens online substitui a opção que você tinha antes chamada clipart. Não tem mais a opção clipart no 2013. Você tem a opção instantâneo, tal qual tem no Office 2010 já, mas aqui é que está uma das novidades dentro deste bloco para você trabalhar. No bloco imagens você tem a opção álbum de fotografias, um íconezinho ali com algumas figuras desenhadas. O que esse álbum de fotografias permite você fazer? Ao utilizar tal opção, ele vai pedir basicamente para você escolher um conjunto de fotos que irão compor este álbum. E ele já vai colocar automaticamente o recurso, eu quero colocar animação e tudo mais, ele coloca literalmente todas essas fotos como se cada uma fosse um slide. Então torna bem bacana criar isso. Principalmente quando você, preciso colocar aqui as fotos para a mãe passar lá, para poder ver junto com toda a parentalhada que veio visitar você. Normal, a mãe adora torturar visita com fita, vídeo ou qualquer coisa que você tenha lá dos seus 15 anos, casamento, é tranquilo acontecer isso. Então, você pode tornar a sua vida mais fácil, fazendo o quê? Vai lá, gera o álbum de fotos, coloca lá no formato uma apresentação de slides, PPSX, salva ali na área de trabalho. Mãe, quer mostrar as fotos? Tá aqui. Tá todas as fotos aqui, é só clicar e já vai passando sozinho. Não precisa nem ficar eu aqui do lado para passar, tá? Se a senhora quiser voltar, a senhora volta aqui, beleza? Tá aqui. Então essa é a ideia do álbum de fotografias. Claro que junto a isso, você pode colocar os efeitos de animações, transições de slides, principalmente, para dar uma animadinha realmente, para não ficar aquela coisa, passa foto, passa foto, passa foto. Então você coloca um negócio mais bacana aí. Então o recurso que tem é diferente do resto dos programas da suíte do Office, por isso a sua importância. Na sequência você tem o bloco de ilustrações. Perceba que no Word, tudo isso daqui que você tem no bloco ilustrações e a opção imagens, imagens online, faz parte de um único bloco. Aqui ele separa bloco para imagens e um bloco para ilustrações, mas uma ilustração é uma imagem, mais uma ilustração, mas tudo bem. Formas, tal qual da aba página inicial, tem aqui também a mesma opção. A opção Smart Art aqui é diferente. A opção Smart Art aqui é literalmente para inserir o Smart Art. Você tem ali a figura indicando os modelos, alguns dos exemplos de Smart Art que você pode escolher para fazer a inserção dentro do documento. Lembre-se que na aba página inicial a opção presente é converter em Smart Art. O gráfico, lembrando que para fazer a inserção de gráfico, tanto no Word quanto no PowerPoint, toda vez que acionar essa opção, vai abrir uma planilha para que você insira nessa planilha os dados que irão ser a base do gráfico que você está inserindo aqui. Então tem o fundamento utilizado. Os aplicativos. Aqui na verdade é um bloco e opção. Aplicativos online é a opção para que você possa pegar aí e integrar algum recurso de algum aplicativo que você compre lá na Microsoft Store e aí você possa agregá-lo aí dentro da apresentação dos slides. O bloco links tem importantes ferramentas. Por exemplo, o globinho agora ficou mais claro, evidente que é um globo, que você tem aí a opção hiperlink, tal qual você tem essa opção dentro lá do próprio Word. Tecla detalhe, mesma regra, tecla detalhe Ctrl K, que permite você fazer uso dessa ferramenta. Então tranquilo, não tem muita diferença. O que muda é realmente a ideia do botão ação presente neste bloco. Porque o botão ação, ele permite fazer ligações. Por exemplo, eu quero fazer uma ação do tipo, quero levar a um link. Então você cria uma ação,
ela normalmente vai ser associada a um botão, claro. Você vai criar algum elemento dentro do slide, uma figura e tudo mais, sobre a qual você vai inserir ela como uma ferramenta de ação. Então, durante a apresentação dos slides, quando você clicar naquela imagem na qual você vai atribuir essa propriedade, simplesmente você vai escolher, olha, clicou aqui, vai abrir o link tal da página tal. Não, clicou, eu quero que execute o programa X. Por exemplo, veja aqui o programa, o vídeo, veja aqui uma outra animação, ou executar uma macro, que aí vai depender de qual a finalidade que você vai utilizar a macro. Por exemplo, executar várias tarefas repetitivas, que é a definição de macro. Tocar um som, por exemplo, eu quero que quando eu clicar nesse botão, toque uma música diferenciada dentro da apresentação. A apresentação toda tem um fundo musical e tudo mais, mas aqui eu quero um efeito de animação. Então você coloca ali, toca esse som aqui quando eu clicar no botão, ou realçar efetivamente, cliquei aqui, então dá essa ênfase ao clique destacado. Então você pode atribuir justamente um botão, uma ação dentro de uma apresentação. Pode-se dizer que essa é uma das principais opções e uma das que mais tem chance de serem citadas dentro das provas quando se trata de apresentação de slides. Então fica muito atento a esse recurso. Comentário. Observar que além da aba revisão, você também tem um recurso comentário aqui dentro da aba inserir. Então fica ligado, ele tem um bloco próprio para ele e é a única opção para inserir um comentário. Então atenção a esse carinha para não confundir. Você também tem na sequência o bloco texto. O bloco texto, o que ele traz? Recursos como caixa de texto, que também está lá na aba página inicial, a estrutura do cabeçalho e rodapé, que vamos ter umas observações, porque isso daqui é bem diferente do Word. É como o Excel. O Excel é bem diferente do Word em relação a cabeçalho e rodapé. Ele é mais restrito, ele é mais engessado, enquanto que o Word é bem tranquilo. No Word você tem espaço, você manipula as informações do espaço bem aberto. O Word Art, que tem o seu ícone facilitado, aí o A inclinado, que tem o mesmo recurso que efeitos de texto, basicamente. A opção número do slide está associada a cabeçalho e rodapé, nós vamos dizer efetivamente em que ponto, mas você pode diretamente usar aqui a opção do bloco texto, da aba inserir, para colocar o número do slide. Então ele tem ali a indicação do sustenido, ou aí do Sharp, de cerquinha, jogo da velha, e aí você pode simplesmente ver, opa, é o número do slide esse cara. Esse aqui tem chance de aparecer a figura dentro da prova, então cuidado. Qual o detalhe sobre cabeçalho e rodapé que merece a nossa atenção? É que quando você usa a opção cabeçalho e rodapé, vai ser aberta uma janela. Nesta janela você tem duas abas. Uma destas abas é a aba Slide e a outra é a aba Anotações e Folhetos. A aba Slide, ela vai permitir que você configure as estruturas apropriadas para o slide. Que estruturas? Cabeçalho e rodapé. Mas note que ao trabalhar com slide, você só tem rodapé. Quando você vai na aba Slide, não tem o cabeçalho, é só rodapé. E o detalhe, o rodapé é um espaço mais livre para você escrever o conteúdo. Só que esse espaço livre é limitado dentro do slide. Por quê? Você tem dentro da estrutura de cabeçalho e rodapé um campo próprio para data e hora. Então é a parte esquerda inferior. Isso aqui pode aparecer? Pode e já apareceu, delimitando exatamente o que cabe em cada parte. Então você tem aqui canto inferior esquerdo do slide. Quando fala-se em cabeçalho e rodapé, você tem ele em campo para pôr a data e hora. O pedaço do meio é para pôr o rodapé. E no lado direito, na parte inferior direita, efetivamente o número do slide. O número do slide ou o número de página é meio que convenção. Você já pensa, fica normalmente à direita. Agora, o rodapé aqui é para você escrever um texto. Por exemplo, quero colocar aqui o meu nome como autor. Então você vai ter essa liberdade, esse espaço para colocar essa informação. Agora, data e hora é um campo restrito. Você pode colocar uma data e hora fixa ou pedir para que o programa pegue ela automática. Então, conforme você está apresentando o slide, ele está mostrando ali a data e a hora do momento da apresentação. No modo folhetos, na aba folhetos, você já tem que isso daqui ele diz respeito ao cabeçalho e rodapé. Você não mexe no slide. A mesma coisa aqui, você não mexe no conteúdo do slide. Ele até indica ali para você o pontilhadinho e tudo mais dentro do slide, do tipo título, subtítulo, mas você não mexe ali. É só nesses três campos. Mesma coisa com o modo anotações e folhetos. Você tem ali a indicação da existência do slide, tem a indicação da existência da anotação, mas você não mexe naqueles dados. É só para indicar qual destes campos você quer utilizar e, claro, o que vai em cada um deles é restrito, é aquilo e você só tem que optar por aquela estrutura. Por exemplo, agora, neste modo, data e hora, ele sai do canto inferior direito e vai lá para o canto superior esquerdo, porque no modo de folhetos ou anotações, você tem cabeçalho também, não apenas o rodapé.
Então você pode pôr data e hora, canto superior direito. No canto esquerdo superior é o cabeçalho, pura e simplesmente, enquanto que o rodapé é no canto esquerdo inferior. Então você tem aí o cabeçalho e o rodapé dentro dessa estrutura. E o número de página, conforme dito, à direita inferior, tal qual no próprio slide. Então isso daqui é mais tranquilo porque não muda. Tem que ficar ligado que o número de página ele muda de lugar, e aí você tem o cabeçalho e o rodapé na estrutura presente também. Então você define onde. E aí a janelinha, como você tem ilustrado no material, as informações que você pode dizer. Isso aqui eu quero, isso aqui eu não quero. Simplesmente não precisa pôr todos os dados. Às vezes você só quer o número do slide, como você tinha ali, ou o número da página no módulo de folhetos. Então você só coloca essa informação. Mais à direita você tem o acesso ao bloco mídia. O bloco mídia, ele traz aquelas informações que antigamente você tinha lá como som, ainda continua com esse nome, e a estrutura de você colocar um vídeo que muda aí sutilmente. Então, a ideia é de pegar um vídeo, literalmente. Tem lá um arquivo de vídeo baixado no computador e eu quero colocar ele ali dentro do slide. Tem como? Tem. O detalhe é que quando estiver no modo de exibição, o vídeo tem que ser clicado para poder dar início ao vídeo. Ou, se você quiser, automaticamente quando abrir o slide, ele carrega o vídeo. Então, às vezes dá problema. Tem que ser muito cuidadoso em relação a isso, porque o tamanho do vídeo impacta muito no processo. Então, às vezes é mais interessante deixar para clicar, às vezes pode ser o deixar automático. Tudo depende do vídeo e como o formato dele está integrado dentro deste documento. E o áudio, que é literalmente colocar um fundo para o slide inteiro, ou colocar ali, por exemplo, do primeiro ao quinto slide toca a música X, do sexto ao décimo toca outra música. É possível isso? Sim. O detalhe é com relação aos formatos de música que você vai estar colocando, músicas em MP3, músicas em outros formatos, torna o arquivo muito grande e com possibilidades de ficar mais lento, mais chances de travar. Então, cuidado, porque é o que você mais usa normalmente para criar uma apresentação de slides, efeitos de animação e vídeo. Então, cuidado com essa opção também de grande potencial para aparecer dentro da prova. Na sequência, o que você encontra ainda? Você tem lá a aba Design. Essa aba também, de certo modo, nova. Na aba Design, você tem duas opções que são blocos praticamente, que é a opção Temas e a opção Variantes. São blocos. A opção Temas é para você escolher um conjunto de estruturas do slide prontas. Por exemplo, eu quero pegar aqui um tema onde que tem uma imagem de fundo que ela aparece mais ou menos assim, tem um conjunto de cores diferentes, eu tenho um título que ele aparece com ênfase maior do que outro tema. Então você escolhe isso. Então ele traz muitos designs, porque a aba Design traz essa ideia. Variantes é quando você escolhe um tema e você quer outras cores dele. Então, mas, eu tenho esse tema aqui, mas eu não gostei dele na cor verde, eu queria ele na cor vermelha. Tem como? Tem. Você olha ali na variante, dá para escolher essa variação por base do tema. Então, uma é associada intimamente à outra, apesar de estarem em blocos distintos. E você tem o bloco Personalizar. No bloco Personalizar, você vai ter permissão ali, vai ter possibilidade de mudar o tamanho do slide. Lembra aquela situação onde que você tem um slide 4x3, um 16x9? Então é aqui que você vai definir esse tamanho. Então alguns tamanhos já são padronizados. Se você quiser, pode personalizar. Você pode ir ali e escolher, olha, eu quero um slide do tamanho de uma folha A4. Dá. Por quê? Às vezes é mais interessante criar um documento A4 no PowerPoint, por conta das ferramentas e recursos que o PowerPoint oferece, do que criar ele no próprio Word. Então, às vezes, é interessante usar o A4. Então, você tem essa possibilidade de configurar ele para tamanhos não convencionais para apresentar, mas para tamanhos de edição. Tá aí a dica para isso. E a opção para escolher um plano de fundo para o slide está aqui na aba Design. Também é possível mudar ou definir um plano de fundo para o slide simplesmente clicando no botão direito do mouse sobre o referido slide. E aí você vai ter acesso a essa opção. Então, cuidado com esse detalhe. Na aba Transição, o que você tem? A aba Transições, assim chamada. Você tem lá a opção Visualizar, que está no bloco também, de certa forma, Visualizar, que é para você visualizar a animação que você escolheu. Vamos usar outro termo? Vamos usar a transição. Regra geral, transição é um efeito de troca de slides, enquanto que a animação é um efeito sobre um elemento que está dentro do próprio slide. Então esse é o cuidado. A transição, troca de slides, animação, elemento do próprio slide. No bloco transição, você vai ter ali transições do tipo entrada, saída, ênfase, tal qual você encontra lá no bloco animação. Então são efeitos variados. Tem efeitos que são similares nos dois blocos das duas abas, como, por exemplo, lá, o efeito de persiana, o efeito de dissolver, são similares.
Agora tem algum efeito que outro que você só encontra em transição, como tem algum efeito que outro você só encontra em animação. Tem animações personalizadas que você consegue, por exemplo, fazer uma imagem e seguir um caminho, você faz um texto mudar de determinada forma, você tem a transição para fazer a quebra como se estivesse abrindo uma janela. Então você tem vários efeitos. Alguns são exclusivos para transição, outros para animação, mas a maioria é comum no processo. Então tem muito recurso. 2010 já trouxe muita coisa nova para animação, efeitos em geral. E o 2013 vem aí a melhorar esses recursos. O PowerPoint hoje é uma das melhores ferramentas. O Impress é interessante, é usável, mas o PowerPoint é bem melhor para esse tipo de manipulação, dadas as ferramentas que ele oferece. O bloco intervalo, ele existe também nas duas estruturas, nas duas abas. Só que cuidado, no primeiro bloco intervalo, que está na aba transição, perceba que é o intervalo para transição de slides, é o intervalo para troca de slides. Então você pode associar um som ali dentro do processo, a ideia básica. Você pode definir a duração deste slide, quanto tempo ele vai ficar em exibição, basicamente. E você pode configurar o avanço. Esse avanço pode ser por meio de um clique ou pode ser por um tempo pré-definido. E ainda tem lá um recurso que nós vamos falar em outro momento, que é o testar intervalos, que pode ser usado para capturar esse tempo de troca de slides automaticamente. Então você pode definir, por exemplo, esse slide aqui fica 5 segundos, esse outro fica 10. Você pode ir. Lembrando, quando você fala em efeito de transição, ele é aplicado ao slide. Então ele é slide por slide. Aqui, por exemplo, você pega ali o bloco transição, na verdade é transição para este slide o nome dele. Então cuidado com essa ferramenta. Ela é por cada tela, cada slide que você tem. Já a animação é para cada elemento selecionado. Então se eu pegar um slide que tem um título e tem uma figura, se eu selecionar só o título, eu estou aplicando a animação só para o título. Se eu quiser aplicar na figura, também vou ter que selecionar na figura e aí aplicar o estilo. Mas tem recurso para facilitar a nossa vida. Que tipo de recurso facilita aqui o processo? Você vai lá e visualiza as animações, você coloca animações de entrada, saída, ênfase ou personaliza elas. E você, dentro do bloco animação, vai encontrar um recurso para adicionar uma nova animação, que seria a mesma coisa que selecionar e vir aqui e escolher a animação. Não tem muita coisa, mas o adicionar ele ajuda no seguinte processo. Não precisa ter só uma animação. Uma mesma elemento pode ter duas. Pode ter uma animação para entrar e uma para sair. Tipo, abriu o slide, coloca uma animação para aparecer o texto. Depois eu quero que ele suma porque eu quero que no mesmo slide apareça outro texto. Você pode fazer isso. Então você adiciona mais uma animação, porque senão só uma ele fica em momentos distintos no processo. E aí você pode usar essa ferramenta. Aqui um detalhe. Você não tem só o pincel de formatação. O pincel de formatação, lá na aba página inicial, bloco de área de transferência, permite você copiar uma formatação de texto. Aqui no editor de apresentação de slides, no PowerPoint, você tem um pincel de animação. Tipo, tem um texto que tem uma animação que ele aparece assim e eu quero que o outro texto seja igual. Só que eu configurei tudo, vou ter que ficar configurando de novo? Não! Você seleciona o primeiro elemento que tem a animação que você quer replicar na outra parte, você clica no pincel de animação e depois seleciona aquele elemento que você quer que tenha o mesmo efeito do que foi selecionado previamente. Então o pincel de animação é uma ferramenta extremamente interessante, útil, tanto dentro da estrutura de apresentação, quanto para tornar algo dinâmico para a criação de slides. Você tem aqui também o bloco intervalo, como citado, mas a diferença é que agora é o intervalo da animação. Quando você quer que ela inicie, qual é o atraso que você quer que seja dado, por exemplo, apareceu o slide, espera um pouquinho e aí aparece a animação. Ou a duração dela, por exemplo, o efeito começa e ele vai fazendo, por exemplo, lá o efeito fade, vai. Quanto tempo você quer que ele demore para aparecer todo o conteúdo? Então é essa duração que você pode estar configurando, delimitando aí dentro da estrutura. Então perceba que a aba animação, ela traz recursos individuais e a transição para a apresentação do slide como um todo, beleza? Vamos olhar aí mais detalhes. Na aba Apresentação dos Slides, que é a próxima que você tem na sequência, você também tem lá o bloco Iniciar a apresentação dos slides. O que esse bloco oferece? Ele traz esse conjunto de opções. Em destaque, o que você tem que ter cuidado? Começar a ideia de teclas de atalho. Porque você tem duas formas de iniciar a apresentação dos slides no seu computador, basicamente do começo, ou seja, desde o primeiro slide,
que pode ser iniciada pela tecla de atalho F5, ou simplesmente você pode iniciar a apresentação a partir do slide atual, ou seja, daquele que estiver em exibição. Se for o último, não interessa, eu quero iniciar a partir daquele slide. Então você tem a tecla de atalho Shift mais F5. Então essa tecla de atalho é usada para isso. Então o que eles trazem isso dizendo, eu quero começar do primeiro slide. Essa é a ideia, ou do slide atual. É curto e seco, literalmente, a opção. Uma vez em animação, uma vez em apresentação, exibindo o slide, com a tela lá mostrando todo o slide, tela cheia e tudo mais, você tem algumas teclas atalho no meio dessa apresentação. Por exemplo, se você utilizar a tecla atalho E, a letra E na verdade, é de escurecer a tela, ele vai deixar a tela preta. Se você usar a tecla C, ele vai clarear a tela, ou seja, vai deixar a tela branca. Então são teclas para, durante a apresentação dos slides, alguém está querendo falar de outra coisa, está fugindo do assunto, eu quero deixar o ambiente escuro porque o slide está muito claro. Eu jogo lá o E, ele vai jogar a tela preta, e o C, ele vai jogar a tela branca, para caso eu queira dar aquele choque e clarear o ambiente. Então é um recurso bacana durante a apresentação, que pode ser usado. Também você pode navegar dentro da apresentação, usando, por exemplo, a tecla Home, para que você possa ir para o primeiro slide. Por mais que você fale assim, eu quero iniciar a partir do slide atual. Iniciou? Aperta a tecla Home, ele vai para o primeiro slide. Assim como a tecla End, ela vai ser usada para ir para o último slide que você tem. Então cuidado com esse processo. É o último, não vai terminar a apresentação. Terminar, você tem que avançar mais um. A opção apresentar online, que é um recurso bacana e que pode ser cobrado. Imagina, por exemplo, que estou dando uma aula na internet e eu quero ao mesmo tempo jogar lá no site a tela que eu estou mostrando aqui na sala de aula. Então tem como fazer isso? Tem. Eu vou lá e uso a apresentação online, onde que eu vou transmitir essa apresentação. É um nome que era usado dentro do 2010 para você fazer a transmissão de uma apresentação de slides. Ela é mais enfatizada pela Microsoft, essa opção, na versão 2013. Então ela fez mais propaganda disso. Por quê? Esse recurso permite literalmente isso. Você vai acionar essa opção, ela pode permitir de duas maneiras. Ou você vai usar cadastro de contas da MSN, ou seja, o código da Microsoft, você vai pegar aquela conta de usuário e senha, Hotmail, MSN, que era que você usava, ou Outlook. Você vai colocar essa conta para que permita o usuário com este endereço acessar e ver a apresentação. Ou você pode gerar um link através do próprio programa e esse link você joga para quem você quiser ou joga no site e a pessoa que acessar este link vai ter acesso à apresentação. O legal dessa estrutura é que a pessoa só vê o slide que você está mostrando. É literalmente a ideia de transmitir uma apresentação. Você passa o slide e automaticamente ele vai ser transmitido e vai passar na tela do usuário. Ele não consegue avançar ou voltar, é só você que consegue manipular e navegar dentro dos slides em exibição. Então, recurso muito bacana, legal e que você pode usar durante o dia a dia para mostrar algo para algum colega, alguma coisa, de uma maneira bem prática e didática. Você tem também a opção para configurar, personalizar uma apresentação de slides. Por exemplo, imagina que eu tenho uma apresentação de slides que tem lá de 100 slides, mas desses 100 eu vou fazer uma apresentação mais resumida ou vou querer reutilizar esses slides, mas não quero usar todos. Eu posso dizer que a apresentação em questão, eu vou usar só o 1 e o 3. Eu não vou usar o segundo slide, vou usar o 6, 7, 8, o 10, não vou usar. Então você define exatamente quais slides farão parte da apresentação, inclusive mudar a ordem de apresentação, sem mudar a ordem dos slides no documento. Então você consegue personalizar esses recursos. Bacana, a apresentação de slides é o objetivo final ao trabalhar com um recurso de apresentação, um editor de slides, que é para você mostrar o produto, mostrar o trabalho que você fez até então. Então cuidado com esse detalhe. Vamos aos exercícios. A figura a seguir mostra uma janela com diversos recursos que podem ser empregados em uma apresentação de slides no PowerPoint 2013. A janela acima é exibida na faixa de opções a partir do acionamento de uma guia da barra de menus a seguir. Essa guia é denominada página inicial, inserir, design ou exibição. Ora, você tem ali recurso para colocar novo slide, tem recurso para tabela, tem recurso para link. Essa aba trata-se de que aba? Simplesmente trata-se da aba inserir. Tranquilo aí a questão. Ela só meio que colocou um monte de coisa que não precisaria. Só que poderia colocar ali a aba e dizer que aba é essa. Não precisaria dizer, ele é dessa outra figura. Não.
mas a aba inserir tranquila a questão. Próxima questão. No PowerPoint 2013, em sua configuração padrão, as teclas atalho para iniciar a apresentação de slides a partir do slide atual são Shift F7, Shift F5, Ctrl Q, Ctrl U ou Ctrl E. Ora, das teclas apresentadas, você tem o Shift F5 para poder iniciar a apresentação a partir do slide atual. Cuidado! Shift F3 é usado para alternar entre maiúsculas e minúsculas. Não confunda com o Shift F5. E o Ctrl E é a tecla do atalho para centralizar o conteúdo de uma caixa de texto que você selecionou, ou o próprio conteúdo selecionado. Então cuidado com a utilização dessas teclas atalho em questão. Alternativa correta, Shift F5. Próxima questão. Considere a seguinte apresentação de um botão presente no PowerPoint 2013. Esse botão permite abrir o álbum de fotografias, abrir a barra de ferramentas de desenhos, abrir a janela do Clipart, ativar o recurso Smart Art ou inserir uma imagem de um arquivo. A ideia é que você possa inserir uma imagem do computador, de um arquivo, ou seja, você tem a ideia de algo que está no seu computador, uma imagem qualquer do seu computador, seja em formato PNG, seja em formato BMP, seja em JPEG, seja em GIF, você vai pegar uma imagem nesses formatos e vai estar colocando dentro do seu slide, ou mesmo você pode, claro, por outras ferramentas, colocar esses tipos de imagem como plano de fundo no slide. Então o slide ele tem o fundo e tem a imagem que sobrepõe esse slide propriamente dito. Pode ser do tamanho do slide, mas uma coisa é a imagem sobre o slide, outra coisa é a imagem no fundo. Por quê? Porque aí tem aqueles efeitos de animação. A animação vai ser sobre a imagem que está sobre. Efeito de transição é aquele que a imagem está no plano de fundo, porque transição é para o próprio slide. Então pegadinhas e provas são jogadas nesse contexto. Então cuidado com isso. A opção imagens, insere simplesmente uma imagem do seu computador. Beleza? Tranquila essa questão também. Perceba que a estrutura de editores de apresentação é treino, é brincar literalmente. E essa aqui é a parte mais legal, você pode fazer brincando sem aquele compromisso, tal qual você olha no Word, pô, tem que configurar assim, tem que configurar assado. Não, é mais brincadeira e que vai levar você a um melhor conhecimento para poder acessar aí e resolver questões com tranquilidade. Beleza? Um forte abraço e até mais!